Shalom, sejam bem-vindos a Minutos de Techuvá. Esse nosso canal ele é voltado para o movimento messiânico judaico-cristão. Nós seguimos a linha dos caraítas, Bnei Mikra, só Torá. Durante muito tempo nós seguimos o judaísmo, tendo como base o Talmud, o Zohar e os escritos rabínicos. Como percebemos muitos erros, muita incoerência, nós decidimos pesquisar com mais profundidade. Foi quando chegamos e tomamos conhecimento do movimento caraíta. No Brasil não existe nenhuma congregação caraíta, talvez seja a menor das seitas judaicas, porém é a maior em termos de conhecimento da Torá. E foi baseado nisso que nós optamos. Nós escrevemos esse pequeno livro desmistificando o judaísmo e suas tradições babilônicas. Não é um livro de críticas, é um livro onde nós apontamos que os fariseus, que seria a base do que seria chamado judaísmo a partir do século II, o que eles fizeram? Eles trouxeram muitos costumes, muitas tradições da época da Babilônia. Os judeus foram levados para a Babilônia e ficaram 70 anos lá. A maioria dos que foram morreram. Quem retornou eram os filhos ou pessoas com mais de 80 anos. E o que acontece? Quando eles retornaram, eles não tinham conhecimento de como era a vida espiritual do povo de Israel antes do exílio babilônico. Eles trouxeram e adaptaram crenças babilônicas à crença judaica daquela época. Podemos citar 3. A primeira, o ano novo no meio do ano, Rosh Hashanah. Não existe nenhum texto bíblico, não existe nenhuma orientação para isso. Nós sabemos que o primeiro do 7º mês é o mês que celebra trombetas, celebramos Yom Kippur e celebramos Sukkot. Essas celebrações, elas estão na Torá. Porém, não há a menor citação do Ano Novo nesse dia das trombetas. Nós sabemos que em Êxodo capítulo 12, versículo 2, diz que esse vos será o primeiro dos meses. E esse mês é o mês referente à Páscoa, os ázimos. Então nós temos aí a primeira alteração. A segunda alteração que nós temos é a mudança do calendário, baseada no surgimento da lua nova para o calendário fixo babilônico. Nós temos uma terceira alteração, que é a inclusão de festas que não são bíblicas, que é Hanukkah e Purim. E nós temos também um abandono do nome do nosso Criador, Yehová. Esse nome, Yehová, foi restaurado pelos caraítas, após encontrar vários manuscritos, mais de 2.000 manuscritos, cartas com o código das vogais do nome do Eterno, Yod-Heh, Vav-Heh, o tetagrama, e palavras em código que eram usadas também, Leolam Vaed e outras coisas, e hoje nós temos plena conclusão, certeza absoluta da pronúncia do nome. Em virtude dessas coisas, nós decidimos não seguir mais a visão do judaísmo ortodoxo, principalmente depois de estudarmos os tratados de Maimônides ou Rambam em Sureibiá. Não dá para uma pessoa que professa servir ao Deus de Israel seguir aqueles conselhos. Em virtude disso, nós optamos em não ter mais aquela visão. Indo para Brit Hadashah, para a nova aliança, nós vemos que Yeshua condenou veemente os fariseus em Mateus capítulo 15, em Mateus 23, em Marcos capítulo 7, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, e uma série de condenações que foram sendo colocadas em virtude da apostasia. Nós não vamos entrar aqui em detalhes nesse momento, é apenas para orientar.
E justamente esse livro, ele vai esclarecer para você essas mudanças. Vai trazer uma orientação que não existe apenas o judaísmo. Infelizmente, as redes sociais, os sites de busca, quando você clica lá pedindo a religião de Israel, aparece o judaísmo. O judaísmo nasceu depois da destruição do templo, quando os romanos tentaram fazer um acordo com os fariseus para que unisse as 20 seitas para não ter mais guerras. E eles, os romanos, iriam reconhecer aquele grupo de fariseus que adotaram o nome do judaísmo. Isso perdurou até o século VIII, quando o Império Romano já tinha acabado, apenas o Império Romano católico religioso permanecia. No Egito, quem estava mandando era um califa islâmico e ele permitiu que aquele grupo de judeus que estava no Egito se separasse do judaísmo. E aí nasce o movimento caraíta, somente as escrituras. E é justamente isso que eu gostaria que você, que hoje decidiu buscar as suas raízes hebraicas da fé, procurasse estudar. Nós temos literaturas de Flávio José, nós temos o Filo de Alexandria e outros que poderão te dar subsídios, e nós temos as escrituras sagradas. Então, preste bem atenção. O profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25, na sua profecia, ele diz que um poder maligno iria mudar o calendário das festas religiosas. E o judaísmo hoje, por seguir esse calendário babilônico, as festas sempre caem fora de época. Por isso que nós restauramos o surgimento da Lua Nova. Aqui no Brasil temos alguns grupos, né? Sempre que o surgimento da Lua Nova aparece, nós recebemos de Israel, dos caraítas, o avistamento confirmado através de fotografia, e esta restauração nós estamos tentando levar para aqueles que querem ter uma vida judaica plena e completa. Se você desejar, entre em contato conosco. Na descrição te deixamos o nosso contato. Será um prazer conversar com você. Shalom, shalom.